Fala pessoal, bem-vindo a mais um Pitaco do Mercado. Hoje eu vou estar passando aqui junto com vocês para a gente ver, né, como é que foi ao longo dessa semana operações aí no campo de day trade, atrelado aí ao mercado, não só índice, dólar, mas também ações, e mostrar ali para vocês, né, o racional de cada operação e como cada operação dentro do mercado ela foi se desenvolvendo ao longo dessa semana. O meu intuito aqui com o Pitaco do Mercado é trazer cada vez mais conteúdo para vocês na esfera tanto do day trade, assim como também o Domingão com ação, que o intuito é trazer ali as operações para swing trade e para position dentro do nosso mercado brasileiro. Então, vamos lá, eu vou entrar nos gráficos aqui, a gente vai rabiscar, desenhar e vamos ver tudo o que aconteceu ao longo dessa semana. Tá? Segunda e terça eu já tinha feito o Pitaco do Mercado, se alguém perdeu, pega lá. Então, hoje eu vou estar repassando ali os movimentos de quarta-feira para cá dessa semana. Então, vamos compartilhar a tela aqui junto com vocês e dar início ao Pitaco do Mercado. Olha só, pessoal, ao longo dessa semana, essa semana foi uma semana bastante barulhenta dentro do nosso mercado brasileiro, né? Primeiramente, se a gente for olhar aqui a questão do dólar futuro, pegando esse movimento o movimento diário, primeiramente, né? A gente vê que, pô, ele deu uma escalada muito forte dentro do dólar, depois ali de quarta-feira, quando nós tivemos o Donald Trump colocando uma tarifa de 50% para o mercado brasileiro. E aí, pessoal, a gente tinha aqui dentro do dólar, né, algumas projeções que nós tínhamos feito. Então, uma delas era essa projeção aqui do movimento para baixo, né? Então, esse movimento de baixa do dólar, ele estava com alvo até a faixa de seus 5,40, né? Então, estava dando 5,39, mais ou menos. E de lá para cá, a situação do dólar mudou e ele acabou rompendo a média móvel de 20 períodos. Então, é como se ele tivesse construído aqui dentro uma movimentação de volta em V desse contexto aqui da semana, tá? Então, ele trouxe bastante volatilidade. A gente estava acompanhando ao longo da semana, né, que começou ali na segunda-feira, e eu já tinha passado aqui nesse programa Pitaco do Mercado, nós tivemos algumas operações interessantes, né? Então, entre as operações interessantes ali do dólar, a gente está trabalhando bem na esfera ali do contexto do gráfico de 2 minutos. Na segunda-feira, o dólar chegou a trazer algumas movimentações para o lado ali positivo, né? Então a gente chegou a ver segunda-feira ele querendo romper esse movimento, indo para cima, trazendo uma movimentação positiva pelo 2 minutos. A gente não operou porque ele tinha cutucado ali, né, o contexto da média móvel. A gente foi esperar para o mercado aí trazer uma movimentação mais depois ali para o horário perto das 11 horas. Só que na segunda-feira tinha sido bem difícil observar os movimentos dentro do dólar, né? Então o dólar segunda-feira ele tinha andado mais ali para o período mais tarde, né? Então tinha andado mais ali pelo período das 11, ao meio-dia aproximadamente, a gente tinha saído praticamente no 0 a 0. Na terça-feira, quando a gente viu essa movimentação de queda do dólar, ele chegou a abrir aqui um pivô de baixa, só que esse pivô de baixa, pelo contexto do horário, ele deu o rompimento ali próximo das 9h30. Então a gente também deixou quieto e não operou. A gente esperou a abertura do mercado e ele estava bem próximo da média móvel de 200, então a gente tinha feito aqui um padrão de afastamento dessa movimentação do dólar, que foi um contexto bem interessante. E depois, na quarta-feira, aí sim, né, vamos passar aqui o movimento barra-barra do dia para a gente ver como que o mercado tinha se comportado ali na quarta-feira. Então, quarta-feira, no dia 9 de julho, tá? O mercado ele fez aqui a sua abertura e logo na abertura do pregão, a gente viu uma movimentação clássica aqui dentro, fazendo um contexto de aquele halt na média móvel de 9, que é aquele padrão de power range, certo? Então o mercado fez a sua abertura logo de início, deixou 3 candles ali fazendo aquele power range, a gente colocou ali uma ordem de compra a partir do rompimento dessa máxima, né? Então, na hora que ele fez o rompimento aqui desse topo, nós fizemos uma entrada dentro do dólar. O stop estava se situando aqui nessa mínima. Logo de cara, né, o dólar ele deu ali, né, uma possibilidade, pô, será que ele vai estopar? Mas não, ele voltou segurando pela média móvel. A nossa projeção nesse movimento dele era esse movimento para cima, tá, dentro do dólar, e a gente estava trabalhando também com a questão do alvo fixo. Então, logo de cara ali, quando ele voltou, ele andou seus 5 pontos
e depois abriu um novo pivô de alta, que conseguiu aí até o seu terceiro alvo de FIBO, sem perder a média móvel de 9. Esse que é o movimento mais interessante. Mas mais interessante, tá, do que esse movimento de Power Range, e esses movimentos de Power Range, infelizmente, eles têm causado um pouco mais de estresse para trabalhar dentro do mercado, foi o movimento que ele fez logo na sequência aqui de impulso, tá? Então, logo na sequência, ele fez um movimento de impulso, fez uma correção, respeitando a média móvel de 9 e abriu aqui o chamado pivô de alta. Então, se a gente observar esse movimento ele teria um caráter mandatório e eu poderia substituir essa impulsão desse movimento para cima, tá? Pegando aqui apenas o pivô de alta. Então, pegando apenas aqui esse movimento e projetando para o lado positivo. Veja que ele bateu no primeiro alvo, segundo alvo. Em termos de pontos, aqui dentro, o mercado ele chegou a andar aproximadamente aqui dentro 8 pontos nessa movimentação. Então, foi um trade bem interessante logo para a abertura ali da quarta-feira. E depois, tá? Nós tivemos o mercado ali fazendo outro movimento bem conhecido, que é aquele movimento de afastamento superior. Veja que esse movimento de afastamento superior, ele deu o rompimento às 10h10, logo depois da abertura do mercado à vista. E aí a gente pode fazer a projeção dessa movimentação para baixo, e ele teve aqui o contexto de pegar o seu primeiro, segundo, quase terceiro alvo, segurando na média móvel. Se a gente olhar em termos de pontos, aqui dentro nós tínhamos um stop em torno ali de 9 pontos, contra um retorno que foi até 11 pontos, mas pegando ali primeiro e segundo alvo, nós tínhamos ali em torno de 7 pontos para esse movimento do dólar, tá? Então, foi uma movimentação bem interessante, mesmo num dia ali de feriado dentro do mercado. E logo depois o dólar fez outro contexto aqui dentro, que é aquele pivô alinhado da média móvel de 20 com a média móvel de 200 períodos para cima. Se a gente observar essa movimentação, ele deixou a mínima aqui no candle 57. O candle 57 teve a mínima em 5.488. E aqui, se a gente olhar esse outro candle que fez, ele também respeitou a mínima, ou seja, ele não passou um tique abaixo. Essa movimentação, ela representou aqui um pivô de alta. Então, a gente poderia estar projetando esse movimento para cima e tendo ali alvos dessa movimentação, né? Pegando o primeiro alvo, poderia até sair na cutucada da média móvel de 9, mas a gente teve o dólar também abrindo aí um contexto um pouco mais positivo. Nesse primeiro contexto aqui, o dólar tinha andado bem pouquinho, né? A volatilidade já estava baixa, mas até o terceiro alvo aí a gente tinha 6 pontos dentro da movimentação do dólar. Trades clássicos, né? Dentro da movimentação que representam ali contextos mandatórios. E na quarta-feira, tá, o mercado ele estava ali mais tranquilo, era até uma questão ali de que tínhamos o feriado, né, no Brasil, mesmo com todas essas movimentações, depois ainda teve um outro pivô de baixa aqui dentro do gráfico de 2 minutos, projetada essa movimentação, a gente poderia trazer esse impulso, né, para baixo, então ele pegou primeiro, segundo, terceiro alvo de FIBO, e depois, ali na sequência, tá, a gente teve a notícia da tarifa ali que o Donald Trump tinha colocado ali para o Brasil, né? Então aqui foi quando ele anunciou que ia trazer uma tarifa para o Brasil, até então não tinha falado o quanto, e depois ele falou ali que era 50% e o dólar ganhou extrema volatilidade dentro do pregão, né? Então, se a gente observar até aqui dentro, o dólar não tinha dado um contexto muito clássico, ele foi dar o contexto aqui pela movimentação do breakout, e esse breakout ele saiu fazendo aqui um pivô de alta, então esse foi o pivôzinho dentro do breakout dessa movimentação, tinha pego aqui primeiro, segundo alvo, e sem perder a média móvel de 9, o mercado simplesmente ali trouxe uma baita movimentação de alta, tá? Então, ali teria que estar acompanhando o pregão inteiro, né? Ainda mais porque era um dia de feriado e poucas pessoas estavam acompanhando o pregão ali naquele momento, né? Bom, enfim, quarta-feira não foi um dia ruim dentro do mercado. Uma coisa interessante, tá, pessoal, que a gente pode fazer e que eu vou até passar aqui dentro desse pitaco do mercado para nós, tá, é o fato aí de estar planilhando esses trades, né? Então aqui, ó, eu tenho dentro da planilha que eu trabalho junto com os alunos do projeto dos 10%, e a ideia é, cada trade que vem passando, a gente fazer o registro dessas operações. Então, vamos pegar aqui esse movimento de quarta-feira e vamos registrar esses
pelo menos os 3 primeiros movimentos dentro do mercado, tá? Então, o primeiro movimento que ele deixou aqui foi um Power Range. Então, aqui dentro da planilha, a gente vai fazer da seguinte forma, ó. Mostrar aqui para vocês como que eu gosto de ir planilhando, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então, ali no dia 9/7, tá? Dólar, né? Então, gráfico de 2 minutos. O trade foi um power na abertura na média móvel de 9. Então, é um trade de abertura em forma de range, fazendo um power na média móvel de 9, tá vendo? Ele vai fazendo uma espécie de power breakout. O que é o Power Breakout? Power Breakout é quando você tem a movimentação de impulso do mercado e aí você tem a lateralização de uma maneira mais horizontal, né, desse contexto, e depois o rompimento de continuação. E lembrando que nessa movimentação ele tem a média móvel que é batida pelo preço. Nesse caso em específico, a impulsão ela é deixada através do seu gap. Então você tem um gap aqui deixando essa impulsão e a lateralização horizontal batendo na média móvel de 9 com o rompimento do topo ali seguido, tá? Então, esse foi o contexto que a gente viu ali dentro do dólar. Então, eu vou planilhar como esse tipo de setup. O horário do rompimento desse setup, 9h08 da manhã. Então, vamos colocar aqui 9h08. O trailing stop utilizado pela média móvel de 9. Dentro desse trailing stop, tá? A gente vai avaliar a seguinte situação. Eu projetando o meu alvo para cima, então eu pego o alvo aqui, ó, e faço a projeção dessa movimentação para o lado positivo. Fazendo a projeção para o lado positivo, veja que ele não comeu aqui a média móvel de 9. Então, se eu fizesse o trailing stop pela 9, eu conseguiria um resultado melhor do que colocando o stop no 0 a 0? Sim, porque ele bateu no alvo, ele veio até a 9, segurou na 9 e conseguiu ir mais além. Então, eu conseguiria um resultado melhor do que colocando no 0 a 0. E aí eu coloco aqui, primeiro alvo. Então, primeiro alvo dessa movimentação em termos de pontos, quanto que ele proporcionou? Então, a gente vai pegar essa projeção aqui para cima e vai levar ali até o primeiro alvo para ver quantos pontos estava dando aqui dentro. Então, aqui dentro a gente estava com 4 pontos. Eu tenho que pagar meio ponto para entrar na operação, então ele estava dando 3,5. Segundo alvo de FIBO, carregado dentro dessa movimentação, quantos pontos ele estava oferecendo aqui desse movimento? Aproximadamente 7 pontos. Eu tenho que pagar meio ponto para entrar, então nós temos ali 6,5 pontos dentro dessa operação, tá? Então, vamos aqui na planilha e vamos colocar isso. 6,5 pontos, tá? Depois, terceiro alvo. Ele chegou a atingir o terceiro alvo ou não? Atingiu. Quantos pontos dá aqui até o terceiro alvo sem perder a média móvel de 9? 11,5 pontos. Então, pagando o ponto de entrada, a gente vai ter ali, ó, 11 pontos nessa operação. Quarto alvo. Chegou a pegar o quarto alvo, que é esse alvo de 200%? Não pegou. O que ele fez? Ele comeu a 9 e tirou pela 9. Então, aqui eu vou registrar como levando pela média móvel de 9, que eu estava com o objetivo, por exemplo, de chegar no alvo de 200%, não foi. Aqui eu tenho que sair da operação, dando 2 pontos. Paga meio ponto para sair, meio ponto para entrar. Então, isso aqui, o resultado final é 1 ponto só. Pela média móvel de 9, a mesma situação, apenas 1 ponto. E aí, eu tenho um setup que eu posso trazer de maneira fixa, que é quantos pontos eu quero pegar de cara. Quero pegar 5 pontos. Ele proporcionou 5 pontos aqui de cara nessa movimentação. Então, quando ele voltou aqui para cima, ele proporcionou 5 pontos. Então, eu coloco aqui 5 pontos de cara desse trade. O trade ele tem redundância com algum outro setup dessa movimentação? Tem, é um power na 9, né? Então, eu posso colocar aqui, ó, power breakout pela média móvel de 9. A condução do trade, até onde ele foi? Nesse caso, ele foi até o principal alvo ali, que seria o terceiro alvo. Então, eu coloco que ele foi até mais além. Quando fez a entrada desse trade, ele chegou a fazer um pivô contra? Então, o que seria um pivô contra aqui, tá? Nós temos um movimento de impulso, correção, abrindo um pivô de alta. Se eu estou dentro do trade, ele chegou a fazer um pivô contra, tipo, mostrando assim, ó, tá perdendo a tendência, melhor sair? Não, né? Porque ele rompeu aqui. Depois que ele rompeu aqui, ele fez um pullback, dando um susto. Depois ele fez outro pullback, dando outro susto. Mas em nenhum momento ele fez um topo e fundo descendente. Então, ele não chegou a fazer um pivô contra dentro dessa operação. Então, eu vou colocar aqui que não fez o pivô contra.
Utilizando o trailing stop, eu conseguiria os 5 pontos dessa movimentação. Então, esse primeiro trade ali, fazendo pelo gráfico de 2 minutos. Agora, a gente vai em busca do segundo trade. Então, o primeiro trade, ele dá a saída aqui nessa cutucada pela 9. Próximo trade é esse daqui. Então, ele rompeu a média móvel de 9, fez o pullback até a 20, tá? Rompeu a 20, fez o pullback até a 20. A 20 já estava apontando para baixo. No meio do caminho, ele deixou uma barra ignorada, uma barra aqui de cor contrária, abrindo aqui um pivô de baixa. E esse pivô de baixa, ele tem o espaço suficiente para a projeção do alvo, que seria esse alvo aqui para baixo, tá? E nesse alvo para baixo eu conseguiria pegar o primeiro e segundo alvo de FIBO sem precisar cruzar a média móvel de 200 períodos. Então esse é um contexto técnico da movimentação. Então aqui na planilha a gente vai colocar, ó, dia 9/7, o dólar no gráfico de 2 minutos, ele fez um contexto que a gente chama de afastamento superior. Por que esse setup chama-se afastamento superior? Porque a gente tem ali a média móvel de 200 períodos como a média móvel, né, ela seria uma média móvel onde os preços eles tendem sempre a retornar para ela durante o pregão. Né? Então, ela é tida como a média móvel de localização do mercado. Quando o mercado está muito acima da média móvel, significa que ela está afastada de maneira superior. Quando ela está abaixo, ela está afastada de maneira inferior. Então, a gente batizou esse trade como afastamento superior dentro do mercado. É um setup que eu posso ir planilhando. Então, qual foi o horário do rompimento dele? Às 10h10. Então, vou voltar aqui na planilha, vou colocar aqui, ó, 10h10, movimento de afastamento superior. O trailing stop pela média móvel de 9 garantia para mim um resultado melhor do que o 0 a 0? Sim. Então, eu vou colocar aqui que o trailing stop é pela média móvel de 9, tá? E ele garantia um resultado melhor. Essa operação, ela daria um gain. Aí, vamos pegar aqui e contabilizar. Então, primeiro alvo de FIBO, quantos pontos está dando? 5 pontos. Então, meio ponto para entrar, estamos falando de 4,5 dentro desse trade aqui, tá? Então, vamos colocar aqui 4,5, ok? Deixa eu ver aqui que ele não está entrando. E tá. 4,5 pontos. Segundo alvo de FIBO, quanto chegou a trazer nesse trade aqui? A gente vai projetar aqui para esse segundo alvo, está dando 8 pontos, meio ponto para entrar, então a gente está falando ali de 7,5 pontos. Terceiro alvo de FIBO, quanto que está dando ali no terceiro alvo? Se ela chegou, né? Ela não chegou no terceiro alvo. Então, se ela não chegou no terceiro alvo, trailing stop vai pela 9. Aquele cutucou a 9. Tirou? Não tirou. Aquele cutucou de novo. Aí tirou. Então, ali nesse caso, a gente vai planilhar como se fosse até esse movimento, dá 5 pontos. Meio ponto para entrar, meio ponto para sair. Estamos falando de 4 pontos aqui. Quarto alvo vai ser a mesma situação, 4 pontos, porque ela não foi. E pela média móvel de 9, também estamos falando de 4 pontos. O movimento fixo de 5 pontos, ele conseguiu pegar tranquilamente na movimentação fixa. Eu tenho alguma redundância de setup aqui dentro, pivô, né? Dentro dessa movimentação, pivô de reversão, enfim. Não tenho, né? É um afastamento superior. Setup clássico aí, dentro do mercado, alinhado com a média móvel. Então, afastamento superior. Na condução do trade, ele foi até o segundo alvo, depois voltou. Então, eu vou colocar aqui, ó, foi até o segundo alvo, levado pela 9, depois voltou. Teve algum pivô contra antes dessa movimentação? Não teve. Então, vou colocar aqui que não teve. O stop, né, eu conseguiria os meus 5 pontos ali dentro desse trade. Posso planilhar até mais um trade aqui dentro, desde que ele esteja ali na parte da manhã, né, colocando por objetivo fazer até 3 operações dentro do mercado. Próxima operação, eu tenho que ver o alinhamento com a média móvel de 20. Então, a próxima operação dele está aqui, ó, nessa movimentação aqui de alta dentro do dólar, tá? Então, nessa movimentação de alta, como ficou o resultado e qual seria o setup trabalhado aqui dentro? Então, dia 9/7, o dólar, tá? Gráfico de 2 minutos. O setup é um setup de pivô alinhado da média móvel de 20 com a 200. Então, tá aqui, ó, trade. Deixa eu voltar aqui.
Então, ó, pivô ali alinhado da 20 com a 200. O horário do rompimento desse movimento, 10 horas e 56 minutos. Então, 10 e 56 foi quando saiu. Média móvel de 9. Foi interessante? Aqui não. Por quê? Porque ele só pegou o primeiro alvo e cutucou a 9. Tá? Então, aqui, ó, se eu faço uma entrada aqui dentro, veja só, aqui eu tenho um pouco mais de problema, porque em uma entrada eu consigo o primeiro alvo. Apesar de ser 2 pontos apenas, eu consigo o alvo. Mas aqui ele tirou para baixo, dando 3 pontos de stop. Então, eu teria 2 pontos no primeiro alvo, e depois, ali, eu sairia com 3 pontos negativos. Tá? Então, o terceiro em diante, ele me daria 3 pontos negativo por ter cutucado a média móvel de 9 períodos. Tá? Esse trade ele é um pouco mais complexo. Por quê? Porque nessa movimentação, eu tenho alguns detalhes aqui dentro que podem trazer algumas dúvidas durante esse movimento. Primeiro, se eu faço a entrada desse pivô para cima, repara que o alvo estava no 499,5. Ele bateu exatamente ali 494,5, aliás. Ele bateu exatamente no 494,5. Muitas vezes, numa situação como essa, eu não consigo fazer o parcial, porque ele bate no book, mas tem a fila do book, e pode ser que eu não consiga fazer o parcial, e aí eu tenho que continuar no trade. Então, eu teria que continuar com o meu trailing stop para lá. E aí, talvez aqui, que ele realmente passou um tique acima, aí eu conseguiria a saída. Então, esse trade é um trade que eu tenho que deixar uma certa observação. Tá? Então, primeiro eu vou colocar que não foi no segundo alvo, ele não teve o pivô contra antes, tá? Nessa movimentação. E aí eu vou deixar aqui uma observação. Então, dentro dessa observação, eu vou colocar o seguinte: ele foi no tique do primeiro alvo, voltou cutucando a 9 e depois voltou de fato ultrapassando os alvos. Né? Então, é bom eu deixar isso aqui anotado, porque numa situação como essa, muitas vezes eu ficaria preso dentro do trade, tentando voltar ali, e eu não seria estopado. Né? Então, essa seria a grande vantagem dessa movimentação. Então, aqui eu tenho os primeiros 3 trades desse dia. Tá? Poderia sair planilhando o restante aqui, por exemplo, esse trade aqui do meio-dia 50, poderia, tá? Mas eu gosto de planilhar ali os primeiros 3 trades para eu ter uma noção, porque senão vai dando aquele overtrading. Tá? Então, eu poderia estar planilhando aí só os primeiros 3 movimentos. Então, dólar ali dentro do seu contexto. Aí a gente chega aqui no dia 10 de julho. Dia 10 de julho, dólar abriu, né, fazendo aqui uma movimentação para cima, deixando essa estrela cadente, abrindo até um pivô de baixo. Mas esse pivô não está alinhado com a 20. Então, a gente vai esperar até o momento que ele alinha com a média móvel de 20. E nós tivemos esse alinhamento com a média móvel de 20. E ele veio aqui, ó. Tá? Eu sei que parece um trade, né, um tanto quanto fora do comum, mas ele foi um trade que estava para operar. Tá? Inclusive, a gente colocou esse tipo de operação ali no morning call, né, fazendo esse tipo de movimento. Na verdade, o trade, depois ele foi aqui que a gente colocou no morning call. Aqui ele estava ainda com a mínima, né, não sendo rompida. Então, deixa eu só arrumar aqui, tá? Que aqui era uma trick entry em afastamento não é bom fazer. A gente tem que fazer o rompimento de fato quando é da mínima. E foi o que eu fiquei esperando ali, que a gente estava trabalhando dentro do Open Class. Né? Então, no Open Class, a gente trabalhou exatamente esse movimento aqui para baixo. Quer ver? Eu consigo puxar aqui para a gente ver. Ó. Então, vamos mostrar aqui os trades. Tá vendo só aqui a setinha? A gente não entrou aqui. Por que, que a gente não fez essa entrada? Porque essa entrada era de trick entry no afastamento. A gente esperou, de fato, romper a mínima ali para saber se ele tinha contexto ou não para cair. Tá? Então, a classificação é um afastamento superior desse movimento maior aqui do dólar para baixo. Tá? Então, vamos planilhar ali também. Então, no dia 10, esse já está planilhado. Tá? Que é esse trade que está aqui, ó, dia 10, ó, afastamento aqui às 10h42. Eu tinha feito já a planilha dele ali junto no Open Class.
tá? Então ele foi ali, bateu o primeiro, bateu o segundo alvo, cutucou pela 9 e depois não deu mais ali o andar dele alinhado. Aí eu tenho que esperar alinhar de novo, né? Então alinhar de novo é esperar em qual momento aqui eu vou ter um novo pivô alinhado com a média móvel de 20 apontando para cima. De certa forma aqui, ó, nós tivemos um pivô alinhado com a média móvel de 20 apontando para cima aqui dentro do dólar. E aí eu poderia estar projetando essa movimentação de alta dentro dele, tá? Se você reparar a 9, eu posso pegar aqui o Tabajara só para me certificar de que quando ela estava rompendo, ele já estava verde. E ele já estava verde. Então significa que esse trade era possível de operação dentro do dólar. Tá? Então o trade aqui é pivô alinhado da 20 com a 200. Então vamos lá. Aqui ele não está ainda registrado. Dia 10, né? Do 7, dólar, gráfico de 2 minutos. Então, aqui nesse gráfico de 2 minutos, nós temos um pivô alinhado da 20 com a 200. O horário do rompimento desse movimento foi às 12h08. Então, 12h08. Carregado pela média móvel de 9. Pela média móvel de 9, era mais vantajoso do que pela média do que pelo 0 a 0? Não. Ele tiraria com poucos pontos de loss. Primeiro alvo de FIBO, quanto que deu aqui nessa situação dele? Então a gente vai pegar aqui o primeiro alvo, vai ver quantos pontos está dando, 5 pontos. Eu pago meio ponto para entrar, então dá 4,5. Segundo alvo de FIBO, quantos pontos está dando aqui o segundo alvo de FIBO dessa movimentação? Está dando 8 pontos. Eu pago meio ponto para entrar, 7,5 pontos. Terceiro alvo de FIBO, chegou a dar gain? Não deu, deu loss, porque ele não pegou. Quanto de loss deu aqui? Então, eu entro aqui, ponho o stop cutucada pela 9 aqui, ó, nesse candle, que é o candle que está cutucando a 9, dá menos 1 ponto. Meio para entrar, meio para sair, menos 2 pontos na cutucada ali da média móvel de 9. O mesmo serve para o quarto alvo. Então, o quarto alvo de FIBO, menos 2 pontos. Média móvel de 9 também, tá? Então, menos 2 pontos pela média móvel de 9. E aí, aqui, 5 pontos eu conseguiria estar fazendo dentro desse trade tranquilamente. Tem outra redundância? Não, eu tenho uma redundância. Tem um pivô que seria apenas o primeiro pivô alinhado com a média móvel de 20. Né? Então, ele estava caindo, aí ele, aqui, ó, se a gente for observar, ele estava caindo, certo? Aí ele foi para cima da 20, fez um pullback na 20. Abriu o pivô aqui? Aqui não. Aí ele foi de novo aqui para baixo. Abriu um pivô aqui? Não abriu. Ele foi para cima, com aquele contexto de máxima e mínima. Chegou a abrir um pivô aqui para cima? Não abriu. Foi para baixo, fez o pullback. Abriu o pivô para baixo? Não abriu. Depois que ele foi para cima, que ele fez o pivô, respeitou a média e foi para cima. Então ele abriu um primeiro pivô alinhado com a média móvel de 20 e também com a média móvel de 200 períodos. Por isso que esse é o nome do setup, tá? Foi então até o segundo alvo, né? Então foi até o segundo alvo, depois voltou, não fez nenhum pivô contra, tá? E o stop ali eu conseguiria estar levando diretamente pelos seus 5 pontos, sem observação aí adicional desse setup. Setup aí está muito bem definido dentro desse movimento dentro do dólar, tá? Então aqui a gente já consegue ver a movimentação desse dia. E aí depois eu posso observar se teve mais algum outro contexto, assim, classicão, né, onde a média está apontando o trade até 1 da tarde, aqui ele só chegou a cair rapidamente, a média ainda estava naquela situação da 200, então a gente não teve nenhum contexto aí na parte da manhã. Posso planilhar os trades da tarde? Posso, não tem problema planilhar os trades da tarde. Eu não tenho planilhado, eu tenho trabalhado ali mais pelo contexto da parte da manhã, tá? E aqui o trade de sexta-feira. Esse trade de sexta-feira, para mim, ele foi um aprendizado, tá? Por que ele foi um aprendizado? Porque aqui ele fez um setup que é o Power Range na média móvel aqui de 9. Ó. Então, esse trade ele fez o Power Range aqui na 9. Ó. E ele teve contexto abrindo operação compradora. Então, a gente vai planejar lá. Dia 11 do 7, o dólar dentro dessa movimentação, o gráfico de 2 minutos, tá? Então, o setup é o setup de abertura em Power na 9. O horário do rompimento desse... Não, desculpa, aqui não é um setup de Power. Aqui foi um setup de pivô clássico. Ó. Pivô clássico. Ele fez o impulso correção e abriu um pivô clássico. Ele estava longe da 9. Então, aqui é um
pivô clássico. Então, é aquele pivô perto. Então, pivô clássico, clássico perto. O horário do rompimento desse clássico perto, 9h06, tá? Então, 9h06. O trailing stop dele, ele deu stop, esse trade. Entendeu? Eu vou mostrar para vocês. Ele acabou dando stop. Aonde era o stop desse trade aqui? O stop dele era nessa mínima do candle 3. Quando eu estava fazendo a operação, aqui eu acabei colocando o stop errado. Eu coloquei o stop aqui um pouco mais para cima. E aí ele já tinha me tirado aqui e não tinha passado um tique abaixo. Então aqui foi um erro operacional, certo? Depois desse movimento, pode ver, ele bateu, 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 e aí ele conseguiu romper. Só que ele não foi no primeiro alvo de Fibo. E ele voltou, e aí, de fato, esse trade estopou aqui dentro. Então, de fato, trouxe um stop essa operação. Mas ali na condução da sala, né, a gente estava vendo esse trade. Quando ele chegou aqui, a gente até comentou com os alunos, pô, põe um stop no 0 a 0, porque ele já deu aqui um puta susto, e eu já tinha até errado ali na condução, então põe um stop no 0 a 0. Na verdade, esse trade, ele já está aqui registrado, ó, tá? Então, eu já tinha registrado esse trade. Eu vou até apagar para a gente não registrar duas vezes, porque senão a planilha ali vai ficar em configuração errada, tá? Então ele já tinha feito, já tinha registrado, ele tinha dado um stop ali no pivô clássico. Então esse foi o pivô aí dando stop no dia de ontem. Aí depois a gente vai acompanhando aqui, esperando o novo pivô alinhado com a média, ó. Então em qual momento ele tem um pivô alinhado com a média móvel? Então ó, ele foi para cima, foi para baixo da média, foi para baixo de novo. Aqui, ó, quando ele saiu aqui indo para cima da média, eu tenho que verificar na situação do Tabajara. Então vamos na situação do Tabajara. Pode ver que o Tabajara, a média, estava apontando para baixo. A virada da média para cima foi nesse candle de rompimento. Então ela é uma virada no próprio candle. Essas viradas do próprio candle, muitas vezes, elas acabam sendo perigosas de se trabalhar. Aqui ele chegou a fazer um pivô de alta. Aqui ele fez um pivô para cima e eu posso projetar essa movimentação desse trade. Só que eu não operei esse pivô. E por que eu não fiz esse tipo de operação? Porque ele comeu aqui a média móvel de 9. Ó. Então aqui a média móvel foi rompida de 9, mas depois ele tinha até deixado um gift. O pessoal até perguntou, pô, mas depois deixou um gift, aí não daria para eu abrir essa operação? Eu vejo que sim, né? Daria para abrir a operação ali. Eu já estava um pouco com o pé atrás dentro do mercado por conta ali dele ter dado stop logo na abertura. Então, por isso que eu preferi não fazer esse tipo de trade, tá? Mas ele realmente, de fato, chegou a abrir um contexto aqui para cima, que eu posso até fazer uma observação, tirar um print dessa tela para aprender junto com esse trade que muitas vezes, pô, se ele cutucar a 9, mas ele deixar um gift com pullback oculto, de repente dá para fazer sim o trade, tá? Então, eu posso fazer esse tipo de contexto. Ele chegou aqui a fazer também um pivô de baixa, só que esse pivô de baixa ele estava fora do operacional. Por quê? Porque aqui ele estava cruzando a média móvel de 200 períodos. Então esse trade não vale, tá? A gente já viu bastante essa situação desse trade. E aí depois até o período da manhã, vendo algum contexto, né, de pivô realmente alinhadinho, ele não deixou nenhum pivô aí até a parte. Vamos ver se teve algum outro. Teve um aqui, ó, tá? A gente pode, inclusive, registrar aqui. Deixa eu ver se teve máxima e mínima. Não teve máxima e mínima menor, né? Não teve. Ó, máxima maior, mínima maior, máxima aqui menor, mas a mínima é maior. Deixa eu ver esse candle. Eu acho que esse candle aqui tem, ó, máxima e mínima menor. Se esse candle tem máxima e mínima maior, eu poderia estar fazendo esse tipo de trade aqui, ó, para o lado positivo. Só que ela deu stop. Ela abriu essa operação a 12h38. E acabou dando stop na parte da manhã. Depois os trades já foram ali para 1h da tarde, né? 1h da tarde aí foi bom o mercado, né? Aí ele trouxe uma movimentação de baixa legal, mas aqui ela chegou a dar o stop. Então vamos registrar ali 12h38. Então dia 11/7, tá? O dólar, né? Então vamos colocar aqui o dólar nesse contexto. O gráfico de 2 minutos. Então, esse pivô, vamos ver, esse pivô, ele é aquele pivô que foi até a 200, voltou, então ele é um pivô alinhado da 20 com a 200. Pivô alinhado da 20 com a 200. O horário do rompimento, meio-dia aí, foi meio-dia aí, 38.
Então, meio-dia e 38, carregado pela média móvel de 9, tá? Na verdade, ele deu stop. Então, eu já vou colocar de cara aqui, ó, stop loss. Tá? Então, o stop desse trade aqui, vamos ver quanto que ele estava dando dessa movimentação. Então, ele estava dando aproximadamente aí 5,5 pontos. Estava 4,5, 5,5 pontos. Então, menos 5,5. Então, aqui depois, menos 5,5, depois menos 5,5 e depois menos 5,5 e aqui menos 5,5 e no fixo também 5,5 negativo, tá? Pivô alinhado também com a média móvel de 20. Esse caso aqui, ó, stop cutucada não salvava a operação. Se eu fizesse o stop cutucada colocando meu stop aqui, na verdade eu só ia aumentar o meu stop. Então, aumentando meu stop ficaria de 7 pontos nesse caso, tá? Então, eu posso colocar aqui, ó, menos 7 para saber quanto seria o meu stop em termos de cutucada dentro da operação, ok? Esse trade aqui eu não vou planilhar por enquanto, tá? Pela dúvida que ele me gera na questão da média móvel de 9, mas eu vou deixar uma observação aqui, ó. Ele abriu às 10h50. E aí eu vou deixar aqui porque aí fica dentro do próprio dia, tá? Uma observação. Para depois eu estudar um pouco mais com calma, né? Esse movimento. Então vamos colocar aqui, ó. Fez um pivô às 10h50, mas tinha cutucado a média de 9. Então, observar depois. Porque aí depois, hoje, querendo ou não, está muito fresco na nossa mente, né, essa movimentação. Então, como ela está muito fresca na nossa mente, esse trade, porque foi algo que aconteceu ontem, às vezes a gente precisa de um pouco de mais tempo de maturação aqui, para ver, pô, o que aconteceu, enfim, o que eu poderia ter melhorado aqui dentro desse trade, tá? Então, a gente precisa de mais tempo para observação. Você vê que o mercado ele está indo bem, né? Quando a gente olha para o contexto do 2 minutos, tá? Então aqui eu tenho a planilha dos 2 minutos. A gente vê que ele está indo bem pelo contexto de 2 minutos dentro do dólar. A gente está com 76% de taxa de acerto, tá? Com resultado na faixa de 130 pontos. No segundo alvo de FIBO, 61%, com resultado na faixa de 140 pontos. Mas aonde mais eu acho interessante aqui de trabalhar é o alvo fixo de 5 pontos, que ele está dando 125 pontos e eu tenho 71% de taxa de acerto. Então, tipo assim, a cada 10 operações eu posso estar acertando 7 trades e ele tem um resultado interessante, tá? Então, isso daí, para mim, fica uma coisa interessante de se acompanhar dentro do mercado, ok? Bom, esse é o dólar ali pelo 2 minutos. Posso fazer o dólar pelo 5? Posso fazer o dólar pelo 5. Só que o dólar pelo 5 a gente trabalhou nesse primeiro semestre e ele estava negativo, tá? Eu tinha até taxa de acerto positiva aqui dentro do dólar, mas infelizmente com resultado negativo. Talvez o dólar mudou, né? Seu comportamento de volatilidade, tá? Então o mercado tem seus ciclos, né? Então isso pode ter acontecido dentro do dólar. Se a gente for observar ontem, ele fez um pivô de alta aqui, ó, dentro dos 5 minutos, ó, gerando a entrada, mas ele geraria um stop dessa entrada, depois fez outro trade para cima, que aí foi o mesmo dos 2 minutos, que daria até um gain, né? Na verdade, ele daria aqui, né? Esse pullbackzinho como uma trick entry no halt, daria gain, e depois aqui pelos 5 minutos ele teve esse contexto, que seria o contexto do afastamento superior, fazendo aqui, ó, esse movimento de reversão pelos 5 minutos a 1h30 da tarde, né? Mas aí já foi um trade para o período da tarde. À tarde, o mercado tem tido um comportamento um pouco melhor, tá? Do que na parte ali da manhã, dentro do mercado, para os 5 minutos. O mercado está assim, infelizmente, nos últimos meses, tá? Então, o mercado ele deu uma mudada no seu comportamento. A gente vê pela planilha quando a gente olha, por exemplo, o ano passado, né? Então, se eu pegar aqui o ano passado, deixa eu ver se tem aqui nessa planilha, até aqui, ó, 2024. Você vê a diferença, né, de um para o outro, tá? Então, o ano passado tinha ali 597 pontos dentro do dólar, né, numa movimentação, ou 400 pontos
trabalhando com o primeiro alvo de FIBO, né, dando um resultado ali de R$ 6.600. E esse ano a situação realmente mudou, tá? Então, é aquele lance, né? O retorno passado dentro do mercado não é uma garantia do retorno futuro. Mas é por isso que a gente tem que ir planilhando sempre para ir vendo quais são as mudanças que o mercado vem trazendo e se comportando dentro do trade, tá? Se a gente for olhar aqui na quinta-feira, ele também chegou a fazer um pivô aqui pelos 5 minutos de baixo, ó. Esse pivôzinho. Ele ficou devendo o alvo, né, desse pivôzinho, e depois, ó, você vê, ele veio e estopou esse pivôzinho lá para frente. Tá? O mercado ele mudou, né? Então, nessas mudanças do mercado, a gente tem que mudar também o nosso comportamento e ver quais são os trades que estão dando um resultado um pouco melhor do que outros, tá? Se a gente olhar na quarta-feira, quarta-feira ele não chegou nem a conseguir fazer um trade a tempo alinhado com a média, né? Então, eu acho que o único trade foi aqui, ó, meio-dia e 50, que aí sim estava alinhado com a média aqui para baixo, ó, que aí ele fez o movimento para baixo e estava completamente alinhado dentro do trade, tá? Fora isso, não teve, né? Vamos ver na. Esse aqui foi na quarta, né? Aí na terça a gente já tinha visto ali as movimentações dentro do dólar. Enfim, eu tenho que descer o time frame, tá? Não tem jeito. Ele está com um comportamento diferente do mercado do que já estava no passado. Agora, olhando a situação do índice futuro, tá? Antes da gente estar entrando ali no contexto do índice futuro, pessoal, quero passar aqui para vocês que lá no Projetos 10%, tá? Nós estamos agora com a nossa promoção do Trader Pro. Então, o que é o Trader Pro? O Trader Pro ele vai te dar acesso a um ano completo dentro do Projetos 10%, tá? Então, você vai ter acesso tanto à sala de manhã junto comigo, fazendo operações ali do índice, do dólar e ações, e você vai ter acesso também à sala noturna para operações de cripto e também pares de moedas, né? Que seria ali do Forex, tá? Nessa promoção, a gente está dando mais de 50% de desconto. Então, basicamente o preço do plano semestral, só que você vai levar 12 meses. Ao invés de levar só os 6 meses, você vai levar 12 meses do projeto 10%. Tá? Então, essa promoção está bem interessante para quem quer acompanhar, para quem quer fazer parte do projeto. Tá? Então, não deixem passar essa promoção. Lembrando que ela vai estar válida apenas por essa semana, que já está esgotando ali o tempo dela, tá? Então, para quem ainda não garantiu o seu acesso do projeto, aproveita para garantir. Vocês vão ter acesso aqui, tá? A todos os cursos que compõem o plano mensal, trimestral e semestral. São esses cursos, né, os introdutórios do mercado, que vai do básico ao intermediário. Aí vocês vão ter os cursos já mais avançados, que são os cursos premium, tá? E aí, então, vai ter aqui setup emocional, análise mental, derivativos, renda fixa, opções, gradiente linear, orientação psicológica. Aqui vai ter cursos novos em breves do orientação psicológica, tá? Valuation, análise técnica e fundamentalista, mercado para leigos, price action ali do All Brooks, tá? E os cursos exclusivos ali que a gente tem ali, que seria o já mais para o avançado, tá? Além disso, você vai ter também os mercados alternativos. Então, você vai ter aí criptomoedas e Forex completo para vocês, junto com professores convidados, que é bem bacana, tá? Os professores convidados que eles recebem ali na sala noturna. Então, tem até de commodities, tá? Que a gente teve ali na semana retrasada. Enfim, tem tudo ali para vocês disponível dentro do Projetos 10%. E essa promoção, como eu disse, ela vai terminar em breve, tá? Então aproveitem, o link vai estar aí no chat ou você coloca aí projetos10%.com.br/traderpro. Vamos entrar agora no índice futuro, tá? Então, o índice futuro, eu já tinha passado os trades ali do índice futuro que nós tínhamos vistos aqui dentro do mercado, tá? Desde até terça-feira. Então, vamos entrar para quarta-feira. Quarta-feira, tá? Olhando a situação aqui dentro do índice. Se a gente for observar em termos de pivô clássico, né? Então, veja só, na quarta-feira, mercado abriu, dando aqui um impulso de baixa. Então, a primeira coisa, quando a gente vê esse impulso de baixa, né? Então, o mercado abriu, começa a fazer a barra 1. Então, barra 1, movimentação de baixa. Aí a gente vai, no caso ali, tá? Para barra 2.
Então, barra 2, contexto ali da barra 2 também de baixa, máxima e mínima menor que o candle anterior. Barra 3, máxima e mínima menor que o candle anterior. Então, a gente já tem aqui denominado um impulso, agora precisamos da correção. E o mercado começa a fazer a correção. Primeira coisa, quando eu tenho um impulso bem definido, é traçar a retração de Fibo. Então, você pega o Fibo, vai aqui ó, do fundo do candle 4 até o topo do candle 1, tá? Do próprio dia. Eu não estou muito preocupado com o dia anterior, eu quero saber do próprio dia qual o tamanho dessa correção. Essa correção, ela chegou até o nível de 50% da retração de Fibo, certo? Então, no 50% da retração de Fibo aqui, eu estou falando de um trade mais próximo do clássico metade. O clássico metade, ele é um trade que me permite fazer uma venda a partir da primeira barra vermelha que toca na média móvel de 20 e que toca na retração de 50% simultaneamente. Então, se eu tenho esse tipo de trade, que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Lá no projeto, tá? Tem tudo. Eu deixo sempre tudo, tá, pessoal, em apostila, justamente ali para que vocês possam, tá? Poder estudar depois com mais calma, né? Então, aqui, tá? A gente tem esse contexto do clássico metade, que eu tinha já passado para o pessoal. Clássico metade com Fibo na média. Tá? Então, como a gente trabalha nesse contexto de clássico metade com Fibo na média? Ele precisa, basicamente, respeitar a retração de 50%. Nessa retração de 50%, ela precisa estar próximo da 20, batendo ali perto da média móvel de 20. E se o movimento ele for uma movimentação de baixa, a gente tem que esperar o primeiro candle negativo aparecer. Marca esse candle para pôr o stop aqui em cima e a entrada aqui embaixo. E projeta um alvo 100% dessa movimentação para baixo. Então, se a gente for olhar aqui, tá? Eu tenho alguns exemplos ali que eu levo para os alunos. Então, movimentação do clássico metade. Aqui nós temos uma situação de clássico metade dentro do índice. Então, se eu pegar esse clássico metade, eu teria um ponto de entrada a partir do candle 14. Desse candle 14, que foi o candle que bateu, eu posso fazer a projeção desse candle para baixo. Então, fazendo essa projeção, o stop fica aqui no topo, o gatilho fica aqui no fundo, e aí eu projeto 100% do alvo dessa movimentação. Então, ele fez um clássico metade, né? E aí eu posso planilhar esse clássico metade com a entrada no halt, com a entrada no pullback, tá? Então, tem lá na apostila nova do projeto, tá? Então, eu fiz uma apostila nova que ela está mais completa e ela tem mais setups para serem operados dentro do mercado. Além disso, tá? Esse movimento como um todo aqui dentro eu não coloco como trick entry porque ela chegou a romper essa máxima do topo anterior. E tem também a questão muitas vezes do horário, né? Ela estava fazendo isso às 10 horas e muitas vezes é melhor esperar o mercado de fato abrir. Então, aonde a gente tem um pivô de fato de baixa, que aí entra como um pivô, né? Nesse caso aqui seria um pivô no rompimento da mínima, seria esse movimento aqui projetado para baixo. Ele seria um pivô clássico de baixa dentro do índice. E aí o rompimento foi às 11 horas. Ele daria um pouco de trabalho, né? Porque ele deu o gatilho, ele não foi, né? Ele ficou malhando até depois ir para o alvo. E uma outra coisa importantíssima é a questão do risco, né? Esse pivô tinha um risco de 600 pontos, que é um risco aí um pouquinho azedo dentro do mercado, tá? Era melhor, muitas vezes, se o pivô está com 500 pontos, você espera. Se ele faz um pivô menor, tá? E aí você mede esse pivô menor, por exemplo, para cá. Pô, aqui já é 320, 330 pontos. Já deu uma melhoradinha no stop, né? Então, é sempre bom ter em mente ali o cálculo de risco, como eu fiz com vocês ali no Open Class. Até que saiu a notícia, né? A notícia, ela deu um trade clássico durante a notícia, mas aqui ninguém está operando, né? Depois das 5, a gente recomenda, inclusive, no gerenciamento de risco, parar às 4 horas, tá? Na quinta-feira, a movimentação do índice aqui, ela chegou a fazer um pivô de alta, ó. Então, ela fez um pivôzinho para cima bem aqui, ó. E se a gente for observar a questão do Tabajara, ela já estava verde antes do rompimento. Então, esse pivô clássico dentro do índice, projetado ele para o lado positivo, ele abriu aqui às 10h45 da manhã. Só que olha só esse pivô, o que aconteceu aqui dentro, e é uma situação de planilha. Ó.
Ele abriu o pivô, fez um novo fundo. Aí estava indo, fez uma nova máquina e fez um novo fundo. O que você faz numa situação como essa? Você vai mexendo no teu stop. Então, o teu stop começou inicialmente aqui, agora o teu stop passa para cá. Ele fez uma nova máxima, o que você faz com o teu stop? Você passa o teu stop para cá. Nessa que você passa o teu stop para cá, o que ele aconteceu aqui? Ó? A gente vai ver aqui que a cada momento que ele estava fazendo esse movimento dele para cima, ele fez um outro pullback. Ó. E quando ele fez esse novo pullback, ele cutucou o stop. E aí, nessa que ele cutucou o stop, o trade aqui para cima, ele acabou sendo tirado. E depois ela foi no alvo. Né? Então, na condução aqui do trading stop pela média, ela acabou sendo cutucada aqui pelo candle 33. Se tivesse deixado stop para cá, talvez teria conseguido pegar essa movimentação de alta. Mas foi um trade aí de afastamento inferior, tá? Que eu posso estar planilhando esse afastamento inferior. E aí, dependendo da forma como foi a condução do trailing stop, ele acabou dando stop loss. Tá? Era um trade bem difícil, inclusive, de segurar dentro do mercado. Eu posso também fazer observação no gráfico de 2 minutos, né, desses movimentos aqui. Então, ó, se eu olhar pelo 2, tá? O stop aqui dentro do índice, ele aconteceu, ele teve primeiro ele teve um trade dando gain, que foi esse trade aqui às 10h02, ó. Então ele teve um trade aqui logo na abertura, mercado à vista abriu. Se você projetar essa movimentação, papum, ele foi ali, conseguiu pegar o alvo. Tá? E aí, se a gente for observar quantos pontos ele pegou aqui, ó, 115 no primeiro, 170 no segundo, 300 no terceiro e 380 no quarto alvo. Só que durante essa movimentação, ele chegou a fazer aqui um outro pivô de alta. Tá? Então esse pivô foi aqui, ó. Olha só, uma trick entry, tá? Pela média móvel de 9, que chegou a abrir aqui nesse contexto, e aí o que ela fez? Pum, ela voltou dando stop, depois foi para cima. Por quê? Porque o mercado estava bem errático, tá? Ali na quinta-feira, né? Então, o 2 minutos também teve esse contexto. Só lembrando que aqui a gente teve trade também ali na quarta-feira, do 2 minutos, dentro do índice futuro, e alguns trades para você tomar cuidado. Um trade que ele teve na quarta-feira foi uma volta em V. O rompimento da volta em V foi às 9h28. 9h28, 9h26. Dava para operar. Eu acabei recusando esse trade na sala, mas dava para ter feito. Tá? Então aqui era projetar, jogar ali, por exemplo, 200 pontos para cima, dava para ter feito esse trade na volta em V e ela estava bem alinhada, né? Depois, quando ela fez aqui o afastamento, ela está naquela condição de horário 9h56. Pô, 9h56 é bom não se aventurar. Espera o mercado à vista abrir, porque a situação pode mudar com a abertura do mercado à vista. Aí depois para cá, ó, a gente tem uma certa dificuldade de encaixar a máxima e mínima do candle, tá? Então aqui a máxima e mínima quando fez é de cor igual. Esse tipo de volta em V não é recomendado fazer dentro do mercado. Ele chegou a fazer um pivôzinho de baixo aqui, ó. Esse pivôzinho de baixo estava bem alinhadinho e saiu às 11h12 e acabou estopando, né? Dando um stop ali dentro do índice futuro, tá? O índice futuro ele é um pouco complicado. O índice futuro é mais difícil muitas vezes do que o próprio dólar para trazer operação dentro do mercado, tá? Bom, ali então, né, a gente viu ali o movimento de quinta-feira e na sexta-feira, dentro do índice, a gente teve alguns trades que a gente estava acompanhando dentro dele, mas o horário não permitiu a operação. A gente estava acompanhando primeiramente aqui, ó, para ver se aqui ele ia fazer, ó, esse pivô de baixo. Ó. Então aqui era 9h34, aí já estava extrapolando o horário. Até 9h30 a gente estava de olho para ver se isso aqui era uma trick entry e a gente vai fazer uma venda do índice futuro aqui para baixo. Só que ela não rompeu, aí passou acima da 20, aí depois que veio o rompimento, ela conseguiu ir, tá? Se você observar aqui, mesmo não respeitando tão bem a média móvel, ela conseguiu aqui, ó, abrir esse contexto e pegar o primeiro alvo. Mais um trade aí um pouco mais difícil, tá? Porque você fica naquela dúvida, né? Aí é um trade de dúvida. Depois ela chegou a fazer outro contexto para baixo, só que tinha comido a média. E ela conseguiu ir também, tá? Outro contexto também que ela fez aqui também conseguiu ir. E aí o último que ela fez aqui, aí foi quando estopou. Foi aqui, ó. Aqui ela tinha feito um pivôzinho de baixa, bem definidinho, inclusive, esse pivô, ó. Só que acho que como ela também já tinha caído bastante,
ela acabou não conseguindo ir, e aí saiu a notícia ali do Donald Trump dizendo que estava disposto a negociar e conversar com o Lula aqui no Brasil, e aí o mercado ficou totalmente errático. E aí depois o mercado fez um pivô de baixa aqui, tá? Olhando pelo gráfico de 2 minutos, esse pivôzinho é muito legal, porque ele é um pivôzinho barato e que tem uma chance grande, né, dentro do mercado. E depois ele fez outro pivôzinho aqui, ó. E aí esse pivôzinho o pessoal da sala conseguiu trazer essa operação. A gente estava passando pelo swing trade, mas o pessoal conseguiu fazer esse trade aqui para baixo, projetando essa movimentação de baixa aqui dentro do mercado. Foi um trade também bem bacana dentro do mercado no pregão ali no dia de ontem, tá? Mas o primeiro aqui ele acabou sendo estopado e foi um stop um pouquinho dolorido, né? Ainda mais que veio uma notícia e na notícia os stops pulam, enfim, é meio complicado. Os 5 minutos, tá? Aí a gente consegue ver aqui aquele contexto, né, da trick entry que estava fazendo a operação. Só que ele estava dentro do range. Então, dentro do range, eu achei melhor não operar os 5 minutos, mesmo que ele tenha ido. E esse pivô aqui também estava muito grande, né? Então, se você olhar o tamanho do stop aqui dentro, tá? É um stop grande, perto da proporção do movimento do dia. Então, eu tenho que tomar cuidado com esses stops, tá? Senão um stop desse mata aí qualquer um do coração, né? E depois também teve trade para cima, mas aí rompimento de quarta barra, ok? Bom, esse é o resumo aí do índice do dólar. Agora nós tivemos algumas ações, né, durante o pregão que foram interessantes. A Vale, durante essa semana, tá? Ela chegou a fazer um trade ontem, ó. Só que ela acabou dando stop aqui dentro, tá? Ela fez um trade aqui na quinta-feira, foi bem bonito aqui da Vale, ela rompeu, foi embora, fazendo o contexto como um pivô clássico, né? A Vale, ela tem feito uns movimentos aí bonitos dentro do mercado, tá? Aqui no dia 9, ó, ela estava fazendo aqui aquele power range na 20, olha como a 9 estava bem definidinha, o alvo projetado dessa movimentação, ó, eu posso projetar apenas aqui, ó, do pullback para baixo, ó. Então ela foi bem bonitinha ali nesse movimento, indo até o seu terceiro alvo de FIBO, tá? Aqui estava congestionada, né? Muitas vezes congestionado o papel ali, não tem muito o que fazer, né? E aqui ela ainda estava com baixa volatilidade. Ela ganhou volatilidade essa semana porque a Vale teve uma alta interessante ali do minério de ferro, né? Então o minério de ferro começou agora a pegar uma tendência de alta, a Vale vem acompanhando o minério de ferro, tá? Nós também tivemos trade em Petrobras ao longo dessa semana. Ontem mesmo a Petro saiu, só que até comentei com o pessoal da Safra, o pessoal, é melhor sair no 0 a 0 ali da Petro, ela não está andando, ela não chegou a estopar, mas ela não andou. A Petrobras, ela chegou a fazer trade, tá? Aqui, por exemplo, ela chegou a fazer um fabuloso 4 para baixo, interessante. Chegou a fazer, por exemplo, um padrão de afastamento para a Petrobras. Tá? Aqui ela chegou a fazer um pivô de alta oculto, aqui no Candle 9 para cima. Tá? Então, foi bem bacana também esses movimentos dela. O Banco do Brasil também trouxe contexto ao longo dessa semana de alguns trades que a gente estava observando, tá? Então teve um trade aqui que foi um fechamento do gap, que era esse movimento contra o fabuloso 4, ela conseguiu fechar o gap, tá? No dia anterior ali, o Banco do Brasil, ele já abriu fazendo aquele contexto de power range, ó, na média móvel. Então ele abriu fazendo power range, deixou um gift. Eu poderia até esperar esse gift, deixou aqui um pullback, depois indo para baixo, mas fazendo uma projeção aqui da abertura, ó, a gente teve um trade bem interessante no Banco do Brasil. Tá? Então, o Banco do Brasil tem sido também bastante legal para trabalhar, porque ele está com uma volatilidade interessantíssima, né? As ações da Prio também estão bem interessantes, né? Então, você vê, pô, pivôzinho aqui, ó, de rompimento da média móvel de 200 períodos, andou super bem aqui dentro da Prio. Tá? No dia anterior, ela chegou a fazer aqui, ó, um pivôzinho desse daqui alinhado da 20 com a 200 para baixo, também muito bom, né? Trade aí clássico, né, da movimentação do mercado. Tá, aqui também, ó, uma saidinha com trick entry para cima, depois um power na 20, né? Então, movimentos bem satisfatórios. Nós tivemos também o Itaú já foi um pouco mais difícil porque o Itaú, ontem o Itaú aqui conseguiu deixar um trade, a gente estava vendo aqui a falha, né, dessa mínima, ela fez o pivô de baixo, ela conseguiu pegar o primeiro e o segundo alvo, depois acabou tirando, mas teve um trade do Itaú aqui que deu stop para a gente ao longo dessa semana. Deixa eu ver aonde que foi o trade. Acho que foi esse trade. Esse trade aqui não. Esse trade ele chegou.
Foi esse trade, talvez tenha dado stop no Itaú ao longo dessa semana. Mas ele teve também alguns movimentos muito bons, tá? O Itaú tem proporcionado também bastante volatilidade dentro do mercado, tá? E a VEG, né? A VEG ontem ela foi um pouco complicada. A gente está vendo aqui a venda da VEG, saiu a notícia. Na hora que saiu a notícia, ela acabou tirando, depois voltou tudo e foi no alvo. Mas ali já não tinha muito o que fazer, já tinha dado trailing stop. Depois aqui, ó, na quinta-feira, ó que belo movimento aqui para cima da VEG, ó, tá? Então, movimentos dela fazendo pivô de alto, tá? O pivô aqui bem definido, com máxima e mínima. Ações a gente deixa um pouco a máxima e mínima de lado e vai olhando a movimentação como candle mesmo, porque muitas vezes ela não fica totalmente aparente, tá? Mas tivemos bons movimentos ao longo dessa semana, ok? Bom, então é isso, pessoal. Então esse aí é o Pitacos do mercado, junto com vocês, tá? Carregando aí nesse sabadão, para você se deliciar, para quem gosta aí de estudar o day trade e o gráfico, beleza? Eu vou ficando por aqui, tá? Então agradeço aí a audiência de vocês, não esqueçam de deixar o like. Semana que vem tem mais pitacos do mercado e amanhã teremos aí, né, o nosso incrível Domingão com ação às 7h37. Valeu, pessoal. Grande abraço para vocês e até.